Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão mais uma vez aqui para falar de animes. Hoje eu quero comentar um pouco aqui sobre Rama-Meia, o anime clássico de Rama-Meia que foi adaptado do mangá de Rumiko Takahashi. Então sejam bem-vindos ao Cine Tavão e bora pro vídeo. Rama-Meia é um mangá de comédia e ação feito por Rumiko Takahashi, a famosa criadora de Inuyasha. A história gira em torno de Hama Saotome, um jovem rapaz que treina artes marciais, porém, após um acidente durante uma viagem de treinamento, ele é amaldiçoado e torna-se uma mulher quando molhado com água fria. Ele é noivo da garota de personalidade forte, Akane Tendo. E ao longo da história, diversos personagens surgem querendo conquistar tanto Rama como Akane, e também a versão mulher de Rama, com muitos outros personagens também amaldiçoados se transformando em animais diferentes. O anime foi feito pelo Estúdio Jin, um estúdio formado por vários animadores que saíram da Sunrise. É um estúdio que trabalhou em diversas produções como Urusei Yatsura, Samurai X e DNA ao Quadrado. Nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente do anime. O anime teve direção de Tomomi Mochizuki e Tsutomu Shibayama. E o anime, ele usa um estilo de animação e comédia de ação muito interessante visualmente que me deixou bem impressionado enquanto eu estava revisitando Rama-Meia. A história por si só tem um estilo muito próprio de ação no mangá e dessa comédia de absurdos. O anime consegue transpor muito bem essa comédia dos diversos acontecimentos bizarros que acontecem na vida de Akane e Rama e dos diversos confrontos que vão surgindo contra outros lutadores, tudo em prol de conquistar o coração de alguém, porque é isso, Rama-Meia, é muito princípio de pegação. A pegação em si não acontece e durante esse princípio, esse flerte, é onde começa a rolar todas as lutas malucas. E tem maluquice demais em Rama-Meia. O anime surgiu em 89. Ele acabou sendo cancelado inicialmente, após seus 18 episódios, e foi remodelado na sua segunda temporada. O anime constantemente trabalha com um tipo de ação um pouco diferente. Ele lembra um pouco o primeiro Dragon Ball, só que com mais dinamismo. O mangá tem um estilo bem próprio de como movimenta a ação dos personagens e como eles interagem com o cenário e criam suas lutas. São lutas bem malucas, mas sem a existência de nenhum tipo de poder místico. Trabalhar isso para anime sem que pareça travado é um certo desafio. Não sei se vocês já perceberam, mas os animes clássicos tinham uma mania bem interessante que se perdeu hoje em dia, que era de ter o seu próprio design e adaptar os quadros de uma forma diferente. Enquanto o mangá, eu acho ele muito mais gracioso e o design dos personagens tem um perfil mais bonitão, o Rama tem mais cara de homem, por assim dizer, enquanto que no anime ele tem um aspecto mais de moleque. Mas eu acho que o estúdio fez as escolhas certas em como levar essa história para a animação. O anime, por vezes, usa de pequenas reações travadas para trazer um certo humor, e essas lutas têm uma dinâmica bem interessante. Como eu disse, se parece um pouco Dragon Ball, porque é uma luta de movimentos rápidos, muitas vezes, e sim, não é um Sakuga, uma animação hiper detalhada, como se vê muito hoje em dia. Eles contornam muito bem isso com uma boa direção, como usam o cenário e deslocam os personagens. A ação, por vezes, ocorre em movimentos rápidos, mas também com cenas onde tem um tipo de slow motion ou um movimento mais detalhado. Muitas vezes, quando um personagem dá um salto, é algo que não tem tanto no mangá, porque ele tem outros aspectos visuais. É uma escolha de direção, que eu não tenho certeza se é uma escolha criativa ou uma escolha por conta de limitações, mas funciona muito bem em passar a ideia do mangá para o anime, deixando o anime ter um charme à parte, sendo uma experiência um tanto diferente do mangá em muitos pontos, não na história, mas na linguagem em que é proposta, alternando essas reações um tanto travadas, que geram um time cômico ótimo, com essa movimentação que está entre o rápido e algo mais detalhista. Muitas vezes
fazendo troca de takes, você vendo só uma parte da ação e depois vendo o que acontece depois. É um trabalho bem interessante também de montagem. Nem sempre você precisa ver a câmera seguir o personagem por completo. Às vezes é interessante você criar uma lógica, um sentido, através de uma boa edição. Aí tudo isso acaba caracterizando muito do que é Rama-meia. Essa história agradável, prazerosa, cômica, mas que sempre lida com lutas bem interessantes e empolgantes, que são dinâmicas porque seus arcos se resolvem em torno de 1 a 3 episódios, às vezes 5, mas são bem curtos, mas ainda assim é bem empolgante. É um trabalho bem complicado esse aqui, eu acho que é até melhor adaptado que o anime de Inuyasha, que às vezes enrola um pouco em alguns pontos. O anime de Rama-meia, por mais longo que ele seja, ele tem mais de 100 episódios, eles conseguem misturar esses dois conceitos muito bem, dessa experiência mais parada, por assim dizer, mais cotidiana, com uma dinâmica de lutas bem divertida e empolgante. É um trabalho muito bem feito de direção e de animação, e que eu acho dificilmente poderia rolar um reboot que conseguisse capturar esses mesmos elementos. É um anime que não está muito disponível em nenhum streaming atualmente, e que na minha memória eu tinha gravado na minha mente os elementos mais cômicos dele, mas ele apresenta também diversos elementos de ação muito interessantes que me surpreenderam. Então fica aí a dica. Se você puder, veja Rama-meia e leia. Você vai ver que são experiências diferentes, ainda que os temas e a ideia sejam os mesmos. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado desse pequeno conteúdo falando do estilo de animação de Rama-meia e de suas particularidades do anime clássico. E assista Rama-meia, que vale muito a pena dar uma olhada. É uma comédia romântica de ação que sempre extrapola para um absurdo e é cheio de casais incríveis. Então fica aí a minha dica e meus comentários sobre o anime. E a gente fica por aqui. Até mais e falou!